Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Cumprimentar aqui meus colegas senadores, senadoras, senhoras e senhores presentes. Confesso, senhor presidente, que ainda estou acostumando aqui com o Senado. Essa é a primeira vez que eu ocupo a tribuna e voltarei cada vez mais constantemente para prestar contas do meu mandato. Eu fui eleito com um mandato muito claro e simples. Embora não seja um senador que irá apenas bater numa tecla, mas eu fui eleito com um mandato específico da população paranaense de defender o combate à corrupção, de combater os retrocessos que nós vimos nos últimos anos. Avançamos muito durante a Operação Lava Jato, mas infelizmente nos últimos anos vimos retrocessos e precisamos retomar esse combate. A corrupção ela enfraquece a economia, torna ela menos eficiente, não só pela questão dos desvios dos recursos públicos, mas também por gerar muitas vezes aquele fenômeno que a gente chama do capitalismo do compadrio. Do outro lado, a corrupção também erosiona a confiança que as pessoas têm na democracia. Muito do que explica o surgimento de regimes autoritários ou desconfiança mesmo na democracia vem de um certo sentimento por parte dos representados de que os representantes não mais buscam o bem comum, o interesse comum, mas sim o interesse próprio. Mas eu vim hoje nessa tribuna em especial, na linha dessa defesa das pautas do meu mandato, para fazer um elogio à atitude que foi tomada na última semana pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O PCdoB, no final do ano passado, ingressou com uma ação reclamando a inconstitucionalidade da lei das estatais. Para quem não se recorda, a lei das estatais foi aprovada em 2016, na esteira das revelações feitas pela Operação Lava Jato, em que foi possível constatar com todas as provas robustas de que aquela prática do loteamento político desenfreado da administração pública direta e indireta acaba gerando oportunidades espúrias e pessoas mal intencionadas desviaram, sim, bilhões de reais dos cofres públicos. A exemplificar, a Petrobras, e esse é um fato por ela divulgado como público no mercado de ações, já anunciou que recuperou mais de 6 bilhões de reais só por conta das investigações da Operação Lava Jato. Mas mesmo assim, mesmo diante de todos os males revelados por essa ocupação dos cargos públicos por critérios políticos partidários, mesmo com a aprovação da lei das estatais em 2016, um ato absolutamente meritório do Congresso Nacional, inclusive dessa Casa do Senado, foi proposta essa ação de inconstitucionalidade. E foi colocado para julgamento perante o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, que é um instrumento importante para a agilização de julgamentos, mas infelizmente, muitas vezes, acaba impedindo que haja uma publicidade adequada da pauta sobre o julgamento perante a sociedade. E houve um voto, inclusive, do ministro relator, favorável ao reconhecimento de uma parcial inconstitucionalidade da lei das estatais, afirmando que haveriam restrições ali arbitrárias, em relação ao que eu respeitosamente discordo. O legislador tem sim a liberdade de conformação, de editar regras buscando integridade na administração pública, ou faz isso na lei de licitações, faz isso nas regras sobre concursos públicos, na lei, no Estatuto dos Servidores Públicos, e fez isso na lei das estatais. Mas quando parecia que aquele julgamento seria feito no plenário virtual, sem que a sociedade tivesse a atenção chamada para aquele feito, o ministro André Mendonça
tomou uma atitude importante e pediu vista. Não sei qual vai ser o voto do ministro André Mendonça, mas esse pedido de vista propicia que haja mais reflexão sobre uma matéria tão importante. Permite que a sociedade amadureça. E talvez tenha sido aquele momento de clareza que nós precisávamos para perceber o quanto nós podemos perder se as restrições que foram colocadas na lei das estatais, tanto para impedir oportunidades espúrias, relações espúrias, loteamento puramente político-partidário, e mesmo a colocação de pessoas sem a qualificação técnica necessária nas estatais, para impedir que aquilo seja levantado. E nessa esteira, eu pediria aqui, chamaria a atenção dos colegas, para que nós sigamos esse exemplo, porque foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei tratando de uma revogação parcial da lei das estatais, e embora a Câmara tenha todos os seus méritos e o direito de fazer isso, ousaria aqui fazer uma crítica de que foi um momento apressado, de que foi muito rápido, e não houve a possibilidade de um amadurecimento desse debate. Hoje esse projeto de lei está aqui, no Senado Federal, e aqui, senhor presidente Rodrigo Pacheco, eu rogaria respeitosamente que nós, se formos deliberar por alguma alteração da lei das estatais, que esse projeto de lei aprovado na Câmara não tenha um trâmite assodado, como foi, que nós possamos fazer como fez o ministro André Mendonça e dar um passo atrás. Espere um minuto, vamos analisar, vamos amadurecer com a sociedade, vamos fazer audiências públicas. E eu pediria, solicitaria, sugeriria respeitosamente, humildemente, presidente, que esse projeto passasse nas comissões temáticas.